A paz do Senhor a todos vocês. Boa noite para vocês. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra que fala sobre perdão. Como que está a sua vida? Você que é cristão e você que não é cristão também. Essa palavra aqui, ela fala sobre o perdão, sobre liberar o perdão, né? Eu vou ler aqui alguns versículos, eu vou fazer você entender o que Deus quer falar com você. Você que não perdoa, né? Se você vai para a igreja, sei que tem gente que vai para a igreja, mas não consegue liberar o perdão, não consegue perdoar. Por mais que é doloroso, irmãos, a gente tem que perdoar o seu próximo. Por mais que ele tentou te prejudicar, algo do tipo, mas você tem que perdoar, né? Vou ler aqui para vocês, irmãos, só para vocês entenderem. Essa palavra serve para todos, até para mim, para todos nós. Lendo e aprendendo a palavra de Deus, né? Se você não perdoar, não tem como Deus perdoar você, né? Vou ler aqui. Olha lá, tá lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Olha só o que está dizendo aqui. Vamos ler? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Tá vendo? Olha que palavra aqui, ó. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Assim nós temos que fazer também, perdoar o próximo, né? Quem somos nós para não perdoar o próximo? Quem somos nós para não perdoar aquele que te ofendeu? Quantas vezes nós ofendeu a Deus? Quantas vezes a gente pecou, né? A gente fez tanta coisa errada que a gente tem tantos motivos para Deus não perdoar nós, mas Ele perdoou a nós. Ele perdoou os nossos pecados e Ele perdoa, né? Por mais que você faz coisa errada, mas Ele tem a misericórdia, Ele perdoa. Deus ele é tão maravilhoso que Ele perdoa. Mas a palavra de Deus também fala para que nós temos que perdoar. Olha aqui, ó, lá no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6 de Mateus, versículo 15. Olha só o que aqui também fala. Ó, aqui é uma oração. Aqui Deus ele ensina, ele dá um exemplo de uma oração, né? E no final dela, ele fala bem assim, ó. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas, né? Se a gente não perdoar, a gente também não vai ser perdoado. Porque quantas vezes a gente magoou a Deus, magoou o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós que é cristão, aqueles que não é, mas tem um conhecimento mais ou menos da palavra. Então isso aqui, ó, a partir do momento que você estiver ouvindo a palavra, você já está ciente que você tem que perdoar, né? Quem é você? Quem sou eu para não perdoar aquele que ofendeu, que machucou nós algum dia, com um palavrão, um xingamento, uma briga, um desentendimento entre família, né? Tem tudo isso, irmão. Tem tudo isso, tem tantos motivos para a gente não perdoar as pessoas que, às vezes, numa briga, num desentendimento, na empresa, seja lá que for. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que ter misericórdia também dos nossos próximos. A gente também tem que perdoar. Porque, irmão, se a gente não perdoar, Ele também não vai perdoar nós. Porque nós devemos perdoar. Nós devemos liberar esse perdão. Sei que tem muitas pessoas que não conseguem perdoar, mas essa palavra está sendo para você que está me assistindo essa noite. Não é palavra minha, é a palavra do Senhor, né? Então é isso, irmãos. Começa a abrir o perdão, começa a perdoar. Se você não consegue, tenta pelo menos, porque a palavra de Deus fala, se você não perdoar, você não vai ser perdoado também, né? Porque todos nós estamos sujeitos a pecar, né? E quando a gente peca, né? Às vezes, sem querer, a gente pede perdão para Deus e Ele perdoa nós. E por que você não pode perdoar o próximo, o seu próximo? Me explica isso aí. Não tem cabimento, irmão. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você tem uma transformação, você tem que mudar totalmente a sua vida, né? Você tem que
Você tem que ter temperança, você tem que ter um estilo de vida diferente, né? Você tem que aprender a perdoar. Se você não conseguir a perdoar, sinto muito, meu irmão. Ninguém pode fazer nada por você. Nem Deus. Deus ele fala aqui, ó. Ele fala, ó. Vou ler o 14 e até o 15, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Aí o 15. Tá vendo? Ele fala, se você perdoar, ele vai te perdoar também. Ele vai perdoar você sempre que você pecar. Sempre que você fazer alguma coisa errada, ele vai te perdoar. Ele vai ter a misericórdia de você. Agora o 15. Se porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, aqui tá falando homens, mas é em todos os sentidos geral. Também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém, irmãos? Então que você aprenda a perdoar o próximo, aprenda a viver uma vida em Cristo, uma vida de uma pessoa que está andando no caminho de Deus certinho. Tá bom? Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe sua vida e te proteja e te abençoe grandiosamente. Mateus capítulo 14 e 15. Pega essa daí para você. Amém? E que Deus te proteja e te ilumine seus caminhos. Olha só isso aqui, irmão. Eu vou ler aqui de novo aqui. Eu falei errado lá no Mateus, mas é Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Duas palavras que falam sobre perdoar. Ó, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Então nós temos que ser semelhante a Deus, né? Viver uma vida como Jesus Cristo viveu. Eu sei que é difícil, mas é assim que nós somos aperfeiçoados diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente. Não esqueça desse capítulo, viu? Capítulo 3 e versículo 13 de Colossenses. Fica com Deus e Deus abençoe você.